Olá, graças e paz a todos. Estou aqui para compartilhar mais um vídeo e mais um estudo sobre a palavra de Deus. Hoje, a parte 2 do vídeo com o tema Se livre de falsos profetas, parte 2. No vídeo anterior, eu falei sobre falsos profetas, com uma abordagem mais em outras traduções de língua portuguesa. Como outras traduções de língua portuguesa traduziam o texto do livro de Romanos, capítulo 16, versos 17 e 18. E também como cada palavra do verso 17 e 18 significavam no original grego. Então, a primeira aula é outras traduções em língua portuguesa e o original grego. Hoje vamos ver o que outros, como comentaristas bíblicos, reformadores, homens de Deus, vão falar sobre esse texto de Romanos 16 em específico. Veja comigo. Nesta exortação final do capítulo 16, Paulo está falando aos romanos. Paulo adverte contra os homens que provocam divisões e enganam os corações dos simples. Deviam ter sido os antinomitas. Esses antinomistas era um povo que queria ocultar a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Como hoje, falsos profetas com teologia da prosperidade, bênçãos, riquezas, querem ofuscar a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Paulo exorta a eles. Os cristãos precisam estar alertas, pois esses falsos mestres e pessoas que causam divisões têm um discurso atraente, mas são motivados por desejos egoístas. Satanás e os falsos mestres sempre atacarão a igreja. Atos, capítulo 20, versículo 28 e 29, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13 a 15, Gálatas, capítulo 5, versos 10 a 12, Filipenses 3, versos 2, 18 e 20, Colossenses, capítulo 2, versos 16 a 19. Paulo advertiu os cristãos de Roma para que estivessem alertas e se afastassem de falsos mestres. Quando lemos livros ou ouvimos sermões, devemos verificar o conteúdo que está escrito ou é dito, para que não deixemos enganar por conversas suaves e palavras bonitas. Os cristãos que estudam a palavra de Deus, ele pedem que revele a verdade, não se deixarão enganar, ainda que os cristãos superficiais passam a ser facilmente ludibriados. Isso é uma verdade tremenda. Mesmo que crentes, cristãos superficiais não estudem a Bíblia, existem aqueles que estudam, que não vão ser enganados por esses falsos mestres. Mas qual que é o segredo? Se deleitar na palavra. Conheça a palavra. Estude a Bíblia, as suas doutrinas, que você não vai cair na lábia desses falsos mestres que vêm com palavras bonitas. São bons oradores, mas são mentirosos. A reflexão sobre o seu conhecimento, sobre esses crentes, sobre o problema deles em Roma e sobre a atividade resoluta de Satanás, evoca uma exortação urgente para que os cristãos perseverem em unidade. Um dos segredos para se livrar de falsos mestres e falsos profetas é a igreja do Senhor viver em unidade. Buscar ferramentas, estratégias em Deus para aprender a se livrar desses falsos ensinos. Um grupo cristão consegue se livrar deles com a ajuda do Espírito Santo. Eles devem evitar aqueles que provocam divisões.
em desacordo com a doutrina ensinada aos cristãos pelos apóstolos Paulo, Pedro, João, evangelizaram o mundo conhecido para pregar o verdadeiro evangelho, e esses falsos mestres daquele tempo de hoje, levantados por o próprio Satã, por Satanás, estão tentando derrubar o verdadeiro evangelho. Paulo indica, francamente, que o espírito de divisão deles é pecaminoso, uma marca de vida na carne, uma forma de autossatisfação. Gálatas 5, 19 a 20. Então, as palavras desses profetas do Facebook, o que eles falam é um pecado, sim. Paulo diz isso. É o espírito de divisão. Temos que ter cuidado quando ouvimos eles. Pessoas não especificadas dividiam a igreja internamente. Provavelmente na questão dos judeus gentios, em desacordo com a doutrina. Nenhum falso ensino é aceitável para a igreja de Deus. Alguns têm o hábito de usar o nome de Jesus Cristo. Muitos fazem isso, até nos nossos dias, em pecaminosa fraude. Querem defender, né, os seus desejos usando o nome de Jesus Cristo, enquanto ainda praticam coisas desonrosas a Deus, aos quais vocês deveriam evitar, como o fariam com bestas selvagens, como nós evitamos uma cobra, um urso, um leão. Temos que evitar esses falsos profetas. Temos que evitar. Sejamos zelosos na busca do que é bom, mantendo-nos longe das causas de ofensas de falsos irmãos e daqueles que hipocritamente proclamam no nome do Senhor. Afastai-vos deles. Assim como em Gálatas, os cristãos deveriam rejeitar quaisquer ensinamentos falsos e se recusarem com aqueles que os defendiam. Então Paulo, com uma emoção pastoral, apoderou-se do coração do apóstolo, que não pôde resistir ao desejo de dar uma última palavra de exortação, porque nos 15 capítulos anteriores, Paulo não fala sobre evitar falsos mestres, mas é ele com aquela paixão pastoral, paixão pelas almas, ele vai deixar isso para a igreja primitiva e para hoje, para vocês. O mal desses falsos mestres não consistia só na doutrina deles, mas na influência que exerciam. Esses falsos profetas são influenciadores nos nossos dias. Tem um grande número de seguidores. Muitas pessoas que comentam e fazem só eles se engajar mais, crescer mais, para provocar cismas, divisões e escândalos. A experiência de Paulo em outras igrejas leva-o a fazer este aviso com ansiedade. O alvo deles não é glorificar o Senhor, mas beneficiar-se a si próprios. Paulo acusa de egoísmo esses enganadores. São escravos de seus próprios e baixos desejos. Praticam também a refinada arte da adulação. Os filósofos e os moralistas também buscavam se distanciar dos oradores públicos populistas que bajulavam o público, enfatizando que eles próprios diziam ao povo o que este precisava ouvir, não o que queriam ouvir. Paulo considerou necessário inserir em suas saudações de amor esse alerta contra ensinos e práticas que comprometem a verdade
do cristianismo e são sua maior ameaça. Nem todo mundo colaborava com Paulo para pregar o evangelho, para propagar o evangelho. Havia pessoas que, por motivos egoístas, dividiam as igrejas ao ensinar doutrinas falsas. É provável que sejam os mesmos judaizantes que causavam problemas a Paulo em outras igrejas. Em vez de pregarem a verdade, esses homens espalhavam as próprias ideias religiosas e usavam de divisões de dissimulação e de discursos engenhosos. Temos esse mesmo problema hoje. Os cristãos devem ter cuidado com falsos mestres. Batem à nossa porta com revistas, livros, fitas, tentando nos convencer de que ensinam a verdade. Paulo dá duas instruções para anotá-los: obediência e testemunho. Essa passagem difere do restante da epístola, tanto em conteúdo como em estilo. Aqui Paulo refere-se aos maus obreiros, traziam marcas do gnosticismo. Gnosticismo era uma seita na época do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, que dizia que Cristo não podia ser um Deus só porque ele morreu. Se ele fosse um Deus, ele não podia morrer. Mas sabemos que Cristo morreu por nós. Sendo verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Morreu e ressuscitou, se ascendendo aos céus e sendo o nosso Deus. As pessoas que se mostram zelosas em defender o que Deus não ordenou, logo passam a guiar-se mais por suas próprias ordenanças do que pelas de Deus. Aqui o apóstolo se referia aos mestres e seus propagandistas. O escândalo é aquele que é causado pelas falsas doutrinas e se enquadra na categoria do erro anatematizado em Gálatas. Estes ensinadores eram habilidosos no artifício de suas palavras, característica comum àqueles que corrompem a pureza e simplicidade do evangelho. Paulo aguça a preocupação. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, para que se renegue a fé. Enquanto Romanos 14, 13 a 21 alertava diante do escândalo pela conduta, agora a ameaça é o escândalo por causa da doutrina falsa. Capítulo 14 era um alerta contra a conduta dos romanos. Agora é um alerta contra ali os falsos mestres. Em desacordo com a doutrina que aprendestes. Na cristandade primitiva, a doutrina confiável tinha uma cotação elevada. Ela não era regateada contra a vida, porque Jesus era designado de verdadeiro conteúdo didático. Quando se afirmava, vocês aprenderam Jesus, Efésios 4, 20 e 21. Apegando-se a essa doutrina, a fé dos primeiros cristãos não se diluía em fantasias incontroláveis, mas mantinham-nos nos trilhos de afirmações objetivas, disciplinas, de modo que também se preservava sua capacidade comunitária. É por isso que Paulo esperava diante desses mestres estranhos que já começavam a inserir-se nas comunidades domiciliares. Paulo caracteriza a posição contrária dessas pessoas, que, evidentemente, alegavam que também serviam a Cristo, mas não serviam. Por não citar nomes, ele treina ainda mais o olhar para que se identifique o próprio tipo.
porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. A palavra aqui, ventre, trata-se de um resultado muito bem refletido em uma verificação mais demorada. Entretanto, os mestres estranhos apresentavam-se com uma extraordinária eficácia de marketing. Com suaves palavras e lisonjas, enganavam o coração dos incautos. As pessoas sentem-se praticamente como pessoas más quando se voltam contra indivíduos tão amenos, que desejam nada mais do que o bem e a bênção. Por isso, havia temer que nas comunidades domiciliares muitos sucumbiam diante da irradiação desses personagens da luz. Muitas comunidades de famílias ali da igreja se sucumbiam, se entregavam a esses falsos mestres, por eles ali trazerem falsos ensinos, falsas profecias, mas uma arma que eles usavam era usar o nome de Jesus. Quando você usa o nome de Jesus, a pessoa já confia em você, mas eles usavam para a forma errada. A menção da reputação de obediência dos crentes em Roma 16:19 indica que este presságio ainda não penetra nas igrejas. É melhor considerar esses textos como advertência geral a todo ensino que seja contra a doutrina que aprendestes. A natureza geral da advertência não nos permite ignorar sua importância para os romanos e para nós. A fé cristã é constituída nas verdades reveladas que foram passadas ao longo dos séculos. Com cada nova geração, há o mesmo perigo que a mensagem do Evangelho seja abandonada a favor de alguma outra abordagem, que, ainda que envolta numa fraseologia atraente e símbolos culturalmente pertinentes, serve apenas e, assim, no final das contas, é destrutiva. Um evangelho que culturalmente, nos nossos dias, pareça ser belo, bom, é destrutivo. O verdadeiro evangelho é esse pregado pelos apóstolos e por Cristo Jesus. Se isso aqui se proliferar, esse evangelho que agrada as pessoas, será muito difícil você controlar, só o agir de Deus mesmo para nos ajudar. Onde Cristo constrói a sua igreja, ao lado o diabo constrói uma catedral. Tanto Paulo quanto os expositores da Bíblia entendem que a unidade da igreja é tanto uma realidade presente quanto também uma esperança para o futuro. Paulo queria que os romanos e não nós fossem enganados pelo pseudos apóstolos. E este é o resumo do ensino de Paulo: ser salvo pela fé em Cristo, não por obras. Paulo os chama de malfeitores, os quais perturbam uma família toda ensinando o que é certo por ganho indevido. Mas esses não eram os únicos. Posteriormente, houve muitos outros indivíduos desse tipo. E, atualmente, há os que igualmente distorcem a doutrina e perturbam a paz da igreja. Portanto, o apóstolo adverte que é preciso vigiar e evitar as pessoas, isto é, devem ser excluídas da comunhão da igreja, conforme diz Tito 3. Assim, diz o texto, evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez. Amém, irmãos? Que esse estudo seja de bom uso para vocês, que entre no coração de vocês, que os irmãos possam ser libertos, estar livres desses falsos mestres, falsos profetas. Eu te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo e nos vemos até a próxima. Deus abençoe.